Estamos aqui com mais uma instrução programada. Só para lembrar, instrução programada é um sistema integrado de comunicação escrita e visual. São fascículos e fitas de vídeo destinadas a apresentar conhecimentos com simplicidade e dinamismo. Os fascículos são divididos em capítulos. Ao final de cada capítulo, existe um questionário para avaliar seu aprendizado. Depois de respondidos, os questionários deverão ser enviados para o Departamento de Treinamento de Serviço da General Motors, para que você receba um selo, certificando seu aperfeiçoamento e a concessionária tenha confirmado a sua participação. Antes de assistir a este módulo, é importante ler a apostila referente ao assunto. Hoje vamos falar sobre um assunto fundamental para entender bem o funcionamento de um sistema elétrico: o magnetismo e o eletromagnetismo. Todas as informações que você precisa estão na apostila. Consulte-a sempre que precisar. Para a maioria das pessoas, o magnetismo é apenas um mistério muito divertido. Mas o que é realmente magnetismo? É uma propriedade encontrada no ferro e em alguns metais. Quando um pedaço de ferro está magnetizado, ele atrai outros pedaços de ferro. Se uma barra magnetizada, um ímã, é suspenso por um fio, ocorre uma coisa muito interessante. Ela se alinha na direção norte-sul. É por isso que a gente chama as extremidades de Polo Norte e Polo Sul. Há muito tempo, o homem usa essa propriedade na bússola. A agulha é um ímã que aponta sempre para o norte. E outra coisa que a gente percebe é que a atração que o ímã exerce ocorre a uma certa distância. Quer ver? Ao colocar esta folha com limalhas de ferro sobre o ímã, vemos que existe um campo de força, um campo magnético em volta do ímã. As linhas de força saem do Polo Norte e entram no Polo Sul. Entre os dois polos, as linhas são espalhadas e mais concentradas em torno dos polos, onde a força magnética é maior. E a gente percebe o campo magnético também quando coloca várias bússolas perto da barra magnetizada. As agulhas ficam todas paralelas ao ímã. Por que será? É que as linhas de força saem do polo norte da barra e entram no polo sul das agulhas. E saem do polo norte das agulhas e entram no polo sul da barra. Isso mostra uma lei fundamental do magnetismo. Polos contrários se atraem, polos semelhantes se repelem. Mas o que será que acontece dentro da barra para que surja a força magnética? A explicação é a seguinte: os átomos de alguns materiais formam ímãs microscópicos, normalmente desalinhados. Quando esses pequenos ímãs ficam todos alinhados, os seus campos magnéticos se somam e o material fica magnetizado. E não é difícil magnetizar o material. Basta colocar o material no campo magnético de um ímã ou atritar o material com um ímã. É o que a gente chama de indução magnética. Agora, tem materiais que são não magnéticos. Você pode atritar quanto quiser a madeira, o vidro, o papel e o zinco, por exemplo, que eles não vão se magnetizar nunca. O que nos interessa são os ímãs permanentes, geralmente ligas compostas por metais duros. E então, o magnetismo já não é um mistério, certo? Agora vamos a um intervalo. Verifique os seus conhecimentos fazendo os exercícios da apostila de instrução programada. A gente volta logo. Viu como não demorou? Ao contrário do que muita gente pensa, o magnetismo não ocorre apenas nos ímãs e nas barras de metal, mas também nos condutores elétricos. Vamos colocar esta bússola perto de um condutor. Por enquanto, não está passando corrente. Ao fecharmos o circuito, a corrente elétrica passa pelo fio e a agulha se alinha com o campo eletromagnético criado pelo fio.
Até mesmo o sentido da corrente elétrica tem influência sobre o ímã. Veja nesta experiência. Invertendo o sentido da corrente, muda o sentido do campo eletromagnético e o sentido da agulha da bússola. Outra coisa importante a respeito do campo magnético criado em torno do condutor é que quanto mais intensa a corrente, mais intenso o campo magnético e a concentração das linhas de força ao seu redor. Este campo magnético também é chamado de efeito corona. Se nós tivermos dois condutores com a corrente elétrica em sentidos opostos, surge um campo fraco. Isto acontece porque as linhas de força têm sentidos opostos e se cancelam mutuamente. Mas se a corrente é no mesmo sentido, acontece uma coisa muito importante. Os dois campos se somam. Surge um campo quase tão forte como se eu tivesse o dobro da corrente em um só condutor. Quer dizer, os campos se superpõem, gerando um campo mais intenso. Se o condutor tiver a forma de um círculo, na parte interna do círculo surge uma grande concentração de forças que tem o mesmo sentido. E se tivermos vários círculos paralelos formando uma bobina, o campo de cada volta se soma ao das outras, criando um campo semelhante ao de uma barra magnética, com polos norte e sul. E a intensidade do campo criado pela bobina pode ser aumentado ainda mais com a colocação de um núcleo de ferro no interior dos anéis. Desse jeito, em vez das linhas de força se dissiparem no ar, elas são concentradas pelo ferro. Você já percebeu, né? Como tudo isso é importante para entender o funcionamento do motor elétrico e da eletricidade de um carro. Tem uma experiência que mostra um princípio muito importante do eletromagnetismo. Veja. Eu vou pegar este condutor ligado a um voltímetro e passar paralelamente ao campo magnético deste ímã. O voltímetro não me indica nada. Agora, eu vou cortar as linhas de força do campo magnético com o condutor. Olha lá. O voltímetro indica que surgiu uma voltagem durante o movimento. Nós chamamos este fenômeno de indução eletromagnética. A voltagem induzida é chamada de força eletromotriz, também conhecida como FEM. Para isso, vocês vão conhecer a regra da mão direita, a qual se encontra bem detalhada na sua apostila. O efeito é o mesmo quando se movimenta o ímã em relação ao condutor, ou seja, é a variação do campo magnético que produz a indução. Mas de quanto será esta força eletromotriz que foi induzida? Isto depende de alguns fatores. Depende, por exemplo, da intensidade do campo magnético. Se um campo é mais intenso, mais linhas serão cortadas, induzindo uma voltagem maior. Se a gente aumentar a velocidade do movimento, serão cortadas mais linhas ao mesmo tempo, o que dá uma força eletromotriz maior. E se houver um número maior de condutores, como em uma bobina, as forças eletromotrizes de cada volta vão se somar, dando um resultado maior. Para haver indução, é preciso que o campo eletromagnético varie. Vamos ver algumas aplicações da indução eletromagnética. Em um gerador de corrente, por exemplo, o princípio de funcionamento é o do movimento relativo entre condutores e campo magnético. Um ímã gira nas proximidades de uma bobina enrolada em uma barra de ferro. O movimento do ímã induz uma corrente elétrica no fio. A indução num condutor pode criar indução eletromagnética no circuito de um condutor. É a autoindução. Com a chave fechada, temos uma corrente de 4 amperes fluindo pelo sistema. Não há autoindução, pois a corrente é constante. Quando a chave é aberta, a corrente cai de 4 para 0 amperes. Esta variação de corrente induz uma força contra-eletromotriz,
que pode ser constatada pela faísca que salta entre os terminais da chave, também conhecida como arco voltaico. Vamos dar uma paradinha para fazer os testes da apostila e fixar melhor o que aprendemos até aqui. Até mais! É o fenômeno da indução que permite o funcionamento dos transformadores, os dispositivos que elevam as tensões elétricas. Um transformador é a combinação de duas bobinas, chamadas primária e secundária. A corrente elétrica passa pelo circuito primário, sofre uma variação e a variação do seu campo magnético induz uma corrente elétrica no secundário. É a relação entre o número de voltas da bobina primária e o número de voltas da secundária que determina a elevação de tensão. Por exemplo, um transformador tem uma bobina primária de 10 voltas e uma secundária de 200 voltas. Como a secundária tem 20 vezes mais voltas, a elevação de tensão será de 20 vezes. Se aplicarmos uma tensão de 12 volts na primária, a secundária fornecerá uma tensão de 240 volts. Esta transformação de voltagens baixas em voltagens muito altas é que permite dar a partida num carro. As bobinas dos automóveis, na verdade, são transformadores que fornecem a tensão elétrica necessária para a produção de faíscas no interior dos cilindros. Por exemplo, num veículo sem ignição eletrônica, a voltagem produzida pela bobina é de 13 a 18 kV. Já num veículo com ignição eletrônica, a voltagem produzida é de 23 a 28 kV. Em veículos com injeção eletrônica, a voltagem do secundário é de 36 a 40 kV. Uma maneira de testar as bobinas para saber se estão em perfeito estado é através de um ohmímetro. Na bobina comum, temos que medir o primário. A resistência deve ser de 1,3 a 1,5 ohms. Medindo o secundário, a resistência encontrada deve ser de 6 a 8 kΩ. Nos veículos com injeção eletrônica, devemos inicialmente medir os terminais de entrada do primário. Agora podemos partir para a medição dos terminais positivos e negativos entre si. Vamos verificar o secundário para saber se o terminal está em curto com a carcaça. O valor encontrado deve ser o infinito. Só então medimos o secundário em relação ao primário, introduzindo esta ponta de prova em qualquer um dos terminais. O valor encontrado deve estar dentro do especificado. O sistema é complementado pelo funcionamento dos capacitores, também chamados condensadores. Um capacitor consiste basicamente de duas placas metálicas isoladas por uma fina camada de material isolante, como papel ou cerâmica. Este componente é muito utilizado em circuitos eletroeletrônicos devido à sua capacidade de armazenar energia. Provavelmente a sua função mais conhecida é funcionando junto ao platinado, quando recebe o nome de condensador. Vamos ver por que ele é tão importante. Imagine quantas vezes o platinado abre e fecha durante o funcionamento do motor. Cada vez que isso acontece, temos uma centelha que salta entre os contatos. Toda centelha provoca uma queima, que chamamos de carbonização. A função básica do condensador é amenizar essa centelha, aumentando a vida útil do platinado. É muito comum, na troca de platinado, trocarmos também o condensador. Isto é sinal de que o condensador não está cumprindo com a sua função. Os capacitores têm uma série de outras aplicações, como, por exemplo, eliminar ruídos de rádios, temporizar, com o auxílio de outros componentes, o limpador de para-brisas e o limpador do vidro traseiro. Mas vamos ficar por aqui. Falaremos mais sobre este componente na fita Princípios Básicos de Eletrônica, que você vai assistir numa outra oportunidade. Conhecer todos esses princípios de magnetismo e eletromagnetismo certamente
vai ajudar muito você no seu trabalho. Agora, verifique o que aprendeu respondendo, junto com as perguntas da apostila, as 3 perguntas que vamos mostrar. Primeira, as bússolas podem apontar a direção norte-sul graças a uma propriedade da matéria conhecida como A, densidade, B, dureza, C, magnetismo, D, resistência e polaridade. Segunda, assinale a frase que contém somente exemplos de materiais não magnéticos. A, ferro, cromo, cobre. B, alumínio e níquel. C, ferro, vidro, cobre. D, madeira, zinco, vidro. E, ferro, níquel, alumínio. Terceira, o princípio da indução magnética está na base do funcionamento de A, resistores. B, geradores. C, chaves interruptoras. D, isoladores. E, nenhuma das alternativas é correta. Aqui termina mais um de nossos módulos de treinamento. Não esqueça de nos enviar o seu cartão com as respostas. Até a próxima.